Havendo número regimental, declaro aberta a 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 17 de maio de 2023. Convido os deputados Socorro Pimentel e Antônio Moraes para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o deputado Antônio Moraes, para proceder à leitura da ata. Ata da 39ª reunião plenária da primeira secção legislativa ordinária, realizada em 16 de maio de 2023. O presidente abre a reunião e designa os deputados Gustavo Gouveia, pastor Cleito Colles, para a primeira e segunda secretaria, respectivamente. Discussam no pequeno expediente os deputados João Paulo e Renato Antunes. Na ordem do dia é aprovada a discussão única do requerimento do senhor Eduardo Lira Porto de Barros ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para quarta-feira, às 17 horas, a 17 de maio, às 14h30, a ser realizado nesse plenário. É só isso, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Permaneça como se encontram aqueles que aprovam. Ata aprovada. Passo a palavra para a primeira secretária, a deputada Socorro Pimentel, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 17 de maio de 2023. Mensagem número 08/2023, da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando o projeto de lei complementar número 712/2023, que fixa os novos valores nominais de vencimento base para os cargos públicos que indica. Parecer número 355 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do requerimento de inscrição do senhor Eduardo Lira Porto de Barros para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Pareceres números 356 a 362 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, opinando favorável aos projetos de lei números 49, 54, 124, 144, 366, 401 e 567. Pareceres números 363 a 366, da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, opinando favorável aos projetos de lei números 272, 277, 297 e 807. Ofícios números 153 e 154/2023, da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando em devolução, no prazo previsto dos artigos 23, no terceiro da Constituição do Estado, e os projetos de lei ordinário números 3 de 2023 e 363 de 2023. É isso, senhor presidente. Quero registrar aqui na tarde de hoje a presença e a visita dos alunos do ensino médio e curso técnico, saneamento e eletrotécnica do Instituto Federal de Pernambuco. Professores responsáveis, Fernanda Araújo e Virgínia Pessoa. Sejam bem-vindos aqui à Casa dos Pernambucanos. Pequeno expediente, com a palavra o deputado Luciano Duque. Luciano está não, né? Presidente, tem quantos inscritos aí? Com a palavra a deputada Rosa Amorim. Com a palavra o deputado Isaías Regis.
Deputado Renato Antunes. A Glailson também não está. Quer falar aqui, João? Tem um na reserva aqui já. Tem. Vamos chamar por enquanto. Pode chamar, Glailson Vitor. Também não está aí, não. Glailson. Com a palavra o deputado Antônio Moraes. Com a palavra o deputado Antônio Moraes. Eu vou pegar o pronunciamento, está lá no gabinete. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria, na qualidade de representante do povo pernambucano, de sobremaneira dos habitantes dos municípios localizados na região da Mata Norte do Estado, sinto-me profundamente feliz em poder, nessa data marcante, registrar e aplaudir mais um aniversário de 190 anos de emancipação política e administrativa do município de Nazaré da Mata. Terra do ex-governador Paulo Guerra, do poeta Mauro Mota, do professor Vilaça, da minha avó, Anita Moraes, a primeira prefeita do estado de Pernambuco e uma das primeiras do Brasil, terra do mestre Zé Galdino, um dos melhores poetas do maracatu rural do nosso estado. Aquela localidade que possui uma história marcante e tradicionalmente conhecida como a terra dos maracatus, não é apenas uma dança, uma brincadeira das camadas menos favorecidas, mas é uma tradição passada de pai para filho, em que os passos, as cores, perpassam a uma aculturação secular da história da minha região. Além dos maracatus, na época do carnaval, Nazaré da Mata apresenta também folguedos como bois, blocos, ciranda e troças carnavalescas. Hoje, mais do que nunca, eu louvo Nazaré da Mata, não apenas pelo seu aniversário, mas também pela bravura da tua gente, pela tua beleza, por tudo de bom que sempre soubesses imprimir. Parabenizo o prefeito Nino, um trabalhador rural que já está no 5º mandato como prefeito daquele município. E nós, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, te saudamos no dia do teu aniversário de emancipação política, nesse dia maior da história tradicional, de onde adveio quase todas as outras cidades que compõem a região da Mata Norte de Pernambuco, pelos seus 190 anos de emancipação política. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Pastor Júnior Técio. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados, aqueles que nos acompanham, que estão aqui registrando esse momento. Eu gostaria, senhor presidente, de comemorar, mesmo que antecipadamente, a possibilidade hoje de instauração da CPI do MST. Nós temos visto que depois que o presidente Lula assumiu o governo, nós temos visto
o MST fazendo todo tipo de barbaridade num país. E vi essa semana o presidente da Câmara dizendo que possivelmente essa CPI ia ser instalada hoje. E eu vim aqui, mesmo que de forma antecipada, já comemorar, para a gente saber o que está por trás desses atos criminosos que vêm chocando o homem do campo, chocando aquele que produz. Lamentar aqui, senhor presidente, a fala dos integrantes do governo Lula, exaltando essa ideologia que a população já não aceita mais. Quando nós falamos do MST, não cabe aqui falar de ocupação, é invasão mesmo, invasão. E eu quero aqui registrar também na minha fala uma notícia de quatro estados que têm menos, senhor presidente, de 4% de desemprego. Por trás desse número que só cai o desemprego, tem o agronegócio. O agronegócio, ele alimenta não só o nosso país, mas o mundo. A cada 3 pratos, um sai da nossa economia, o produto, o PIB do nosso país é sustentado pelo agronegócio, e a gente tem visto aí a tentativa do governo de tentar diminuir o agro e colocar o MST numa posição que não cabe. Eu passo aqui a ler uns dados bem interessantes sobre a reforma agrária. O governo Bolsonaro entregou mais de 360 mil títulos de propriedade rural. Sabe quanto entregou Lula? 99 mil. Se você juntar aí Lula com Dilma, quase 10 anos, chega a 166 mil. Não chega nem perto do governo Bolsonaro. Então, deixar aqui a minha palavra de gratidão, de sentimento de que as coisas vão evoluir nesse sentido. Pedir também a atenção da nossa governadora para que o campo não se torne uma batalha. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, deputado João Paulo Costa. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa, quero cumprimentar aqui todos os alunos que se fazem presentes na casa de todos os pernambucanos, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu venho fazer um registro de um projeto de lei que regulamenta o piso salarial dos profissionais de educação que a governadora mandou para a Assembleia Legislativa, mas que infelizmente não contempla todos os profissionais de educação. São 52 mil profissionais que não seriam contemplados. Infelizmente vai contemplar apenas 6.200 profissionais de educação, que infelizmente só terão o reajuste quem estiver de fato abaixo do piso. Quem estiver acima não terá o reajuste, e a governadora mandou para a Assembleia Legislativa esse projeto de lei hoje, sem terminar o diálogo com os profissionais de educação.
eu quero colocar o nosso mandato à disposição dos profissionais da educação de Pernambuco, porque vocês prestam, de fato, um importante serviço à sociedade pernambucana. A educação transforma a vida das pessoas. Tudo que se constrói na vida é através da educação. Então, a gente precisa cada vez mais ouvir vocês e valorizar o trabalho que vocês prestam ao nosso Estado. E eu quero, de fato, ouvir todos esses profissionais. Espero que essa casa possa apreciar de uma forma muito tranquila esse projeto de lei, para que a gente possa, de fato, ouvir todos os profissionais da educação, para que a gente possa garantir o aumento e que possa ser acima do piso também para os profissionais efetivos. E eu quero aqui, de fato, que essa casa possa ter um olhar especial para essa classe tão importante para Pernambuco. Eu costumo dizer que o mandato de deputado estadual, além de legislar, além de mandar ações para os municípios pernambucanos através de emendas parlamentares, é poder fiscalizar o governo do Estado. Então, eu fiquei atento a esse projeto, eu quero discutir esse projeto aqui na casa, se for necessário apresentar emendas, porque a gente precisa garantir o direito dos professores, que eles querem, de fato, apenas serem valorizados. E eu estive aqui semana passada, cobrando da governadora uma resposta em relação à política pública que ela vai implementar em relação à segurança pública, por exemplo, que ela disse que ia apresentar o Juntos pela Segurança no mês de abril, até agora não apresentou. A gente precisa que a governadora dê uma resposta nesse sentido. Também cobrei aqui diversas vezes uma política pública para garantir mais emprego e renda para a população, que seria a volta do programa Emprego PE. Eu já fiz uma indicação à governadora para a gente poder dar condições às empresas poderem gerar emprego e renda. O programa Emprego PE, ele basicamente dá um recurso às empresas para poderem contratar os profissionais, ou seja, em torno de R$500 para cada profissional contratado por mês. É uma política pública de geração de emprego e renda que a governadora precisa implementar. E a governadora, senhoras e senhores deputados, tem que entender que esse parlamento tem dado condições para que ela possa fazer um bom governo. Gesto esse parlamento está fazendo. Nós aprovamos recentemente a autorização de 3,4 bi para a governadora poder contrair empréstimo. A gente aprovou, antes de iniciar esse mandato, o remanejamento de 5,7 bilhões. Então, a governadora precisa, de fato, fazer as políticas públicas andarem no governo do Estado. A gente torce que o governo dê certo, mas a gente precisa, de fato, de sinalizações, e eu quero ouvir os professores no gabinete. Coloquei o nosso mandato à disposição, inclusive do Sintep, para que a gente possa discutir esses projetos na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, em todas as comissões de méritos, para que a gente possa, de fato, contemplar todos os profissionais, porque a gente, valorizando esses profissionais, a gente vai tornar, de fato, eles muito mais motivados para que a gente possa construir um Estado com a educação muito mais fortalecida. Então, era esse registro que eu queria deixar na tarde de hoje, senhor presidente. Próximo orador, a deputada Socorro Pimentel. Deixa eu entrar, não sabia nem que... Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas, colegas deputados, imprensa presente, alunos, professoras responsáveis, senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. No final da última semana, cumpri uma agenda extensa e intensa na região do Araripe, onde pontualmente estive me reunindo com o presidente do Sindicato das Indústrias do Gesso de Pernambuco, Sindugesso, e também com os calcinadores e empresários do nosso polo gesseiro. O polo gesseiro do Araripe, composto por Araripina, Trindade
Ipubi, Bodocó e Oricuri, é responsável pela produção de 97% do gesso que é produzido em todo o país. Vale salientar que é um gesso altamente de qualidade e pureza e que preenche todos os pré-requisitos com muita competitividade do ponto de vista técnico do uso em todas as formas, com o gesso, por exemplo, produzido na Espanha e em outros países europeus. Através da mineração, da cadeia produtiva da mineração, das calcinadoras, das fábricas de placas e pré-moldados, gera renda e emprego para quase 55 mil pessoas no Polo do Araripe. É uma atividade produtiva importante e que deve, sim, ser valorizada, deputada Gleide Ângelo, pelo Estado de Pernambuco, onde, por conta da distância, por conta, talvez, um pouco da desorganização do próprio setor gesseiro, ainda passa por inúmeras dificuldades e que não colocam o nosso produto competitivo como deveria ser, para que pudesse ser aplicado em construções, na construção civil, e as várias formas do gesso, com várias aplicações dos seus derivados, quer seja o gesso odontológico, o gesso ortopédico, na indústria farmacêutica e também na agricultura, que é o gesso agrícola. Estivemos presentes também na segunda-feira com o presidente da Frente Parlamentar pela Ferrovia Transnordestina no estado de Pernambuco, em defesa da ferrovia. E foi esse motivo que nos trouxe aqui, deputada Rosa Amorim, para que a gente pudesse fazer uma frente ampla de apoio ao polo gesseiro, de apoio também à Ferrovia Transnordestina, que irá aumentar o escoamento da produção do gesso para que ele seja competitivo de fato, tanto no mercado nacional como no mercado externo. Dizer a todos os senhores e senhoras aqui presentes que nós estamos juntos para que a gente possa fortalecer uma das maiores riquezas do estado de Pernambuco e que talvez algum desses alunos aqui presentes não sabe o potencial que nós temos lá na região do Araripe, a cerca de 700 quilômetros aqui da nossa capital. Potencial econômico, potencial social, e que a região poderá ter um crescimento muito maior se houver a valorização, sim, do governo do Estado, com redução do ICMS, com isenção de impostos e com a valorização desse polo que a gente não vê até hoje em nenhum local de marketing e publicidade do governo do Estado. Até esse momento, a gente não vê a importância do polo gesseiro sendo dada também como se dá a importância do polo de confecções, do polo têxtil, de outros polos aqui do nosso estado de Pernambuco. Então, é esse foco de luz que a gente quer jogar mais uma vez no polo gesseiro. E falar que agora nós temos uma janela de oportunidade imensa sendo aberta, que é a questão da aplicação do gesso agrícola, que é um gesso que é extraído, deputada Débora Almeida, lá da mineração. A gipsita é extraída in natura. Ela é triturada apenas, colocada nos caminhões e levada para áreas e regiões dos cerrados. A exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, a exemplo de Barreiras, no Oeste Baiano. E nós sabemos do potencial daquela área como produtora de grãos, como produtora de soja, de algodão, o celeiro que existe naquela região, e aí é mais um potencial importante para o gesso agrícola e para o nosso estado de Pernambuco. Esse apelo eu faço a todos os deputados e deputadas aqui da casa,
a todos que estão aqui presentes, para que a gente possa unir forças e esforços. Primeiro, em defesa da ferrovia transnordestina, aqui em Pernambuco, principalmente do ramal que liga Salgueiro à região do Araripe, ou ao Porto de Suape. E tenhamos também a importância de fazer com que esse ramal, que já existe lá de Eliseu Martins, no Piauí, que passa pela região do Araripe, que chega até Salgueiro, ele possa cumprir o trajeto original do projeto e chega ao Porto de Suape, que tem um complexo industrial, é um dos maiores portos do país, e daí ele possa ser difundido para outros portos do nosso país, a exemplo de Santa Catarina, a exemplo de Santos, para que o nosso produto do polo gesseiro tenha competitividade com outros produtos, principalmente com o europeu da Espanha, que vocês pasmem, chega com um preço muito mais abaixo que o gesso produzido no polo gesseiro, e isso é uma coisa que a gente não admite. Espantoso. Então, eu queria só fazer esse meu pronunciamento hoje, senhor presidente, falando da importância do polo gesseiro do Araripe para o desenvolvimento econômico e social do estado de Pernambuco e também da importância pela defesa da ferrovia transnordestina aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a deputada Rosa Amorim. Boa tarde, senhor presidente, aos deputados e deputadas aqui presentes nesse dia, a essa plenária que está cheia, repleta de estudantes hoje aqui na casa. Muito bonito ver as escolas vindo conhecer mais de perto o que é que faz o Poder Legislativo. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo. Antes de falar sobre o tema que venho me referir aqui na tribuna, eu queria dar uma resposta de forma muito serena ao deputado pastor Júnior Técio. Primeiro dizer que eu poderia dizer que essa CPI, que tem como objetivo criminalizar o movimento sem terra, ela está fadada ao fracasso. Mas ela não está fadada ao fracasso. Porque para nós, do Movimento Sem Terra, a CPI, que quer criminalizar o MST, é uma oportunidade da gente apresentar à sociedade o que, de fato, o MST faz. Apresentar o caminho da agroecologia, apresentar o caminho da produção de alimentos saudáveis, apresentar as ações de solidariedade. E queria deixar, por fim, também um indicativo para que o pastor Júnior Técio, nosso deputado, pudesse analisar alguns dados, principalmente quando ele diz e se refere ao que o agronegócio produz, quando a gente vai olhar para aquilo que a gente consome todos os dias na nossa mesa. Mais de 70% daquilo que a gente come todos os dias, o nosso feijão, o nosso arroz, a nossa batata doce, o nosso inhame, a nossa salada, vem da agricultura familiar, que em grande parte é constituída de assentamentos e acampamentos do MST. Portanto, a reforma agrária ela é urgente, a reforma agrária é necessária. E finalizo essa parte dizendo que a gente acabou de sair da Feira Nacional do MST em São Paulo, a Feira da Reforma Agrária, que superou nossa expectativa. A gente tinha expectativa de receber 100 mil pessoas no coração da cidade de São Paulo, e nós recebemos mais de
350 mil pessoas, vendemos mais de 500 mil toneladas de alimentos de todos os estados do nosso país. Então, mostra que estamos no caminho certo e o MST vai passar por mais esse momento, muito mais forte e muito mais firme. Então, o que eu venho falar aqui na tribuna é de um tema que muito nos interessa e muito simbólico nesse dia de hoje. Hoje é o dia 17 de maio. É um dia muito importante no combate à LGBTfobia. Essa data ela simboliza o dia em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Há 33 anos, amar deixou de ser considerado doença. Mas, infelizmente, continuemos sofrendo diversos tipos de preconceito. Eu falo isso como uma deputada LGBT. Cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, uma média de 10% da população, se identificam como pessoas LGBTQIA+. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E cerca de 92,5% dessas pessoas relatam o aumento da violência, segundo pesquisa da Organização de Mídia, Gênero e Número, com apoio da Fundação Ford. O Brasil é o país que mais mata LGBTs em todo o mundo. A cada 29 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no nosso país. E o Nordeste continua sendo a região mais insegura para nós, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia. Somos mortos por nos identificarmos como somos, por amar como amamos, tiram nossas vidas porque somos apenas fora do que esperam de nós. E precisamos negritar que essas mortes têm em comum os requintes de crueldade, o ódio e a intolerância que são marcas desses crimes. E para finalizar, queria trazer dois casos muito marcantes aqui do nosso estado de Pernambuco. O caso de Roberta Nascimento da Silva, travesti de 33 anos, que foi morta após ter seu corpo queimado por um adolescente de 16 anos no Recife. A exemplo também de um caso mais recente que acompanhamos de perto, não é, deputada Dani Portela? E até agora não temos nenhum pronunciamento formal do governo de Pernambuco de retratação pela violência sofrida por uma professora trans por policiais do nosso estado. A justiça não trará nossos mortos de volta, mas pode responsabilizar os culpados diretos e escancarar as responsáveis ideológicos por esses crimes, por mostrar que a LGBTfobia é estrutural e que está arraigada na nossa sociedade e que vitimiza muitos e muitas pessoas todos os dias. Em um contexto de muitos crimes impunes, sequer notificados, quando notificados, não julgados. Hoje é o dia de luta pelo nosso direito de viver e também para que a memória dos nossos não seja esquecida, para que ninguém mais morra por isso. Reafirmamos: malditas sejam todas as cercas e leis que impedem o ser humano de viver e amar. Maldita seja a LGBTfobia que ceifa a vida e os sonhos da população LGBTQIA+. Resistiremos. Obrigada. Com a palavra, a deputada Dani Portela. Boa tarde a todas e todos, colegas deputadas e deputados, bem como todas as assessorias, servidores e servidoras dessa casa que nos acompanham. Boa tarde a todas e todos vocês que hoje enlotam aí, estão nas galerias,
principalmente boas-vindas a vocês, alunos do Instituto Federal, no momento que a defesa da educação ela é tão importante para nós. Boa tarde a todos, todas e todos vocês. O tema que me traz essa tribuna hoje é um tema que acabou de ser mencionado pela deputada Rosa Amorim, que ainda terá retorno aqui no grande expediente, pelo deputado João Paulo, que já deu spoiler desse tema mais cedo na Comissão de Direitos Humanos, porque hoje é uma data importante para ser lembrada nessa Casa Legislativa. Como foi falado agora no discurso que me antecedeu, hoje é 17 de maio. É um dia internacional de luta contra a LGBTQIAPN+fobia. Então, nesse dia de luta internacional, precisamos trazer esse tema para esta tribuna como parte do nosso trabalho parlamentar. Precisamos, coletivamente, realizar a defesa do direito de vários grupos que ainda hoje são vítimas de práticas discriminatórias e que, infelizmente, muitas e muitos têm suas vidas ameaçadas cotidianamente. Como já defendi em outros momentos aqui nessa casa, falar em defesa da vida de pessoas LGBTQIAPN+, num país que somente o ano passado registrou um aumento de 33%. É esse o percentual, 33% de mortes violentas dessas pessoas. E justamente a gente está falando de Pernambuco, que tem uma triste marca. É o estado que no ano passado, justamente, mais mata pessoas transexuais e travestis no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. E Pernambuco é o estado que mais mata essas pessoas no Brasil. É desse lugar que a gente está falando, de um aumento de conservadorismo e de bancadas que assumem as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, que reforçam discursos de ódio, discursos de preconceito, discriminação, e esses discursos, eles refletem com o aumento de violência. Hoje foi divulgado no Diário Oficial, e agora falo realmente no lugar de oposição à governadora Raquel Lira, hoje foi divulgado no Diário Oficial que a secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, por meio da sua Executiva de Direitos Humanos e do Centro Estadual de Combate à Homofobia, está realizando uma campanha internacional de combate à LGBTQIAPN+fobia, e que será lançada hoje, deputada Gleide, no estado de Pernambuco. E aí, às vezes, a gente está subindo a tribuna, em alguns momentos eu estou me sentindo quase Ministério Público, como se a gente fizesse recomendações à governadora. A deputada Gleide subiu oportunamente aqui para falar das vacâncias na Secretaria da Mulher, e que bom que foi atendida e as vacâncias foram sanadas. Eu subi a essa tribuna recentemente para justamente falar do Centro de Atenção às Pessoas LGBTQIAPN+, aqui em Pernambuco, e da ausência de diálogo com esses setores, e essas pessoas foram chamadas para dialogar. Recentemente, eu subi aqui para falar da situação da FUNASA e das vacâncias, e 2 dias depois, os cargos foram nomeados. Então, que as nossas falas ecoem e promovam ação para sair da letargia que esse governo está, com quase 5 meses de gestão. É importante que hoje o governo do Estado lance uma campanha? Claro que sim, mas as pessoas não querem só campanha, elas querem ações reais, elas querem políticas públicas que mudem as suas vidas de fato, elas precisam de geração de emprego, de renda, de educação, de política de uma moradia digna, de segurança alimentar, que não é por acaso que 90% das pessoas transexuais e travestis vivem da prostituição. Nem sempre é por uma questão de escolha, muitas vezes é uma questão de falta de oportunidades. E hoje eu venho aqui dizer que, conforme o informado no Diário Oficial,
Essa campanha que será lançada hoje, ela vai buscar trazer informações para essa população. Mas 50% das pessoas que são atendidas pelo Centro do Estado são justamente pessoas transexuais e travestis, na maioria mulheres. Porém, eu venho questionar aqui, como esse centro lança uma campanha e quer cumprir o objetivo se ainda hoje não foi nomeada toda a equipe? É muito bonito lançar uma campanha sem ter o efetivo de profissionais para trabalhar. Ainda hoje está sem a renovação do contrato dos advogados, deputado Rosa Amorim, dos psicólogos que atuam naquele centro. Então, se lança uma campanha para todo mundo ver, se faz uma foto, mas é nítido que o desmonte das políticas públicas não vem contribuindo para a efetividade de um equipamento tão importante para essa categoria. Eu lembro aqui, antes de finalizar a minha fala, que nós fizemos um requerimento pedindo informação ao governo do Estado e cobrando, para além da contratação desses profissionais, o que é que a gente precisa saber? É necessário, principalmente, garantir um plano de interiorização e estadualização dessas políticas. Não se tem nada apresentado até o momento. É preciso saber quanto do orçamento público, porque não se faz política pública só com cartaz e campanha, se faz com recurso. Quanto do orçamento vai ser aplicado justamente para atender a população LGBTQIA+. Nesses 5 meses, já se gastou alguma coisa para atender essa população? E como a gente vai garantir a execução de políticas públicas que, de fato, enfrentem o fato de Pernambuco ser o país que mais mata essas pessoas? O Juntos pela Segurança, o programa que vem prometendo substituir o antigo Pacto pela Vida, não saiu do papel. O empréstimo foi aprovado aqui, o dinheiro saiu antes da ideia. E a ideia não saiu do papel. E não se lança uma ideia sem escutar a sociedade de maneira ampla, sem dialogar amplamente com as pessoas que, de fato, sofrem o que é viver num estado inseguro. É um dos mais inseguros desse país para as mulheres que constantemente sofrem com violência. Se essas mulheres forem negras, o número é pior. E se forem transexuais e travestis, é o pior estado do país para se viver. Então, hoje é um dia de comemoração, mas é um dia que marca a luta. E a luta em respeito a uma diversidade numa sociedade que ela é plural, mas que são existências que precisam ser garantidas com as áreas do Estado, com políticas públicas que atuem de maneira transversal. Então, mais do que campanha, a gente cobra do governo do Estado de Pernambuco ações efetivas. E isso ainda não aconteceu. Obrigada. Grande expediente. Com a palavra, o deputado João Paulo, do PT. Senhor presidente, demais companheiras e companheiros deputados dessa casa e essa juventude aqui assistindo essa plenária nossa aqui, eu hoje, presidente, antes de começar o meu pronunciamento, eu não vi um discurso aqui pronunciado quanto o MST, mas pela intervenção da companheira Rosa Amorim, eu venho aqui prestar minha total solidariedade ao MST. Eu conheço o MST desde quando ele começou a se organizar, eu diria aqui no estado de Pernambuco. Participei, junto com o nosso companheiro Jaime Amorim, das primeiras ocupações aqui no estado. Tive em diversos momentos na frente do Palácio do Governo, os companheiros com suas ferramentas de trabalho, enxada, foice, etc., negociando com o governo a ocupação de terras produtivas, quer dizer, terras que
tinham a capacidade de produzir, mas estavam abandonadas. E hoje eu tenho a real dimensão, que eu conheço o trabalho do MST, o que tem produzido no Estado, o papel que cumpriu durante o próprio período da pandemia, alimentando milhares de pessoas, e um trabalho também de formação, que é fundamental, não é? É um trabalho dando a atribuição do trabalho, mas também fazendo a formação intelectual e política. É fundamental o papel que o MST. E como eu, olhando aqui junto da companheira Rosa, vejo a companheira Gleide, eu queria dizer que, na verdade, nós estamos vivendo um problema de segurança muito sério. Eu não faço parte, nem sou membro da comissão, mas acho que teria necessidade de se fazer uma audiência pública. O efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, eu tive a informação de que há um déficit de em torno de quase 50% do efetivo. Vi hoje matérias no jornal de manhã, pela manhã, falando dos assaltos ali aos pequenos comerciários ali em Afogados, não é? Então, há uma necessidade de uma rediscussão disso aí. Mas, antes mesmo de entrar no meu pronunciamento de hoje, eu escuto a deputada Dani Portela e depois a nossa querida deputada Gleidiane. Vai ser uma parte bem breve, deputado. Obrigada pela concessão. É justamente porque, como a fala que nos antecedeu foi no pequeno expediente, não cabia a parte, mas eu venho aqui a partear para dizer que justamente essa CPI que busca criminalizar um movimento histórico reconhecido como o MST, o maior movimento da América Latina e que, durante a pandemia, trouxe comida para as pessoas que mais precisam. Marmitas que foram distribuídas para a população em situação de rua, maior produtor de comida orgânica, de arroz orgânico da América Latina, um dos maiores produtores do país. Essa CPI ela quer gerar uma cortina de fumaça para esconder as atrocidades dos 4 anos do pior governo da história do Brasil, de Jair Messias Bolsonaro. Uma necropolítica que tentou decidir quem vivia e quem morria. Então, é uma forma de jogar uma cortina de fumaça para esconder os 4 anos de corrupção, de mentira, de fake news, de rachadinha, roubo de joias e tudo que vem mais pela frente. Eu passaria um dia inteiro aqui falando das atrocidades do governo Bolsonaro. Então, é uma cortina de fumaça pelo PSOL, o nosso partido, Partido Socialismo e Liberdade. A deputada federal Sâmia Bonfim, do Estado de São Paulo, integra essa comissão e não tem nada a temer. Um Brasil que foi forjado em 500 anos de história, justamente em cima do latifúndio, da expropriação e de genocídio. Precisamos, sim, de uma terra que seja produtiva, fértil, de propriedades que cumpram uma razão constitucional, uma função social para o nosso país. Obrigada, deputado. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e acho que essa tentativa de criminalização do MST, nós já vivemos muito isso. No movimento sindical, no período da ditadura, vivemos isso na construção do PT, vivemos isso na construção da central sindical e parte da elite brasileira tenta criminalizar os movimentos que lutam pela sua sobrevivência. Mas eu escuto a parte da nossa querida deputada Gleide Ângela. Boa tarde, deputado João Paulo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas presentes. Eu concordo com o deputado quando eu digo que a gente precisa, sim, fazer uma audiência pública para discutir a segurança pública do nosso Estado. Porque, na verdade, nosso Estado está sem segurança pública. O Plano Pacto pela Vida, que foi criado em 2007, que serviu de modelo para diversos estados do Brasil, ele foi extinto, deputado. O Plano Pacto pela Vida foi extinto e, simplesmente, não foi criado nenhum plano para colocar no lugar. Ainda está em planejamento. Só que, enquanto o governo planeja um plano, os bandidos, todos os dias, estão cometendo crime. O bandido não vai esperar
governo do Estado, fazer planejamento de algo que já deveria estar planejado há muito tempo. E se não estava planejado, como é que você extingue um plano como o Pacto pela Vida, onde tinham reuniões todas as quintas-feiras com diversos setores e instituições da sociedade? Era Ministério Público, Judiciário, todas as secretarias lá na CEPLAG. Simplesmente tudo isso acabou. E quando o deputado fala com relação ao efetivo, deputado, o efetivo da Polícia Militar hoje, por lei, é para ser 26 mil policiais militares. Em 2019, nós tínhamos 20 mil, hoje temos 16.500. Hoje, a Polícia Civil efetiva é de 9 mil. Hoje, nós temos 3.600 policiais civis. Nós temos delegacias que só têm 4 policiais. E que, se um policial adoecer, simplesmente a delegacia fecha. Então, nosso problema com segurança é muito grave. E mais grave ainda, porque qualquer concurso público que houver agora, o recompletamento só é daqui a 1 ano e meio, que é o tempo que termina todas as etapas do concurso e curso de formação. Então, significa que, se não fizer nada agora, 1 ano e meio vai ser pior do que está, porque os policiais estão se aposentando. Então, eu acho importante, na próxima reunião de segurança pública, eu vou entrar com requerimento solicitando uma audiência pública, porque a gente precisa, sim, primeiro, saber o que é Juntos pela Segurança. Deputado Joel da Harpa está aqui, deputado Feitosa está ali, Coronel Feitosa. Fazemos parte da segurança pública da comissão e a gente não tem ideia do que está nesse plano. A gente só não. Nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, nenhum policial sabe o que está nesse plano, porque é um plano feito, eu não sei por quem, nem o que tem dentro, e que mistério é esse que não sai nunca. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, de clareza, porque a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de vida de pessoas, e vidas têm que ser tratadas com respeito, com responsabilidade e com planejamento. Muito obrigada, deputado. Eu incorporo plenamente o pronunciamento de Vossa Excelência, e mesmo no centro da comissão, eu quero subscrever essa audiência pública, não é? E quero dizer que os problemas se agravam cada vez mais. Quem tem essa especialidade sabe as dificuldades que é de você, uma guarnição da PM, levar um criminoso para a delegacia. Muitas vezes o carro tem que ficar lá o dia todo, porque não tem delegado. Quer dizer, está gerando-se uma crise profunda, cada vez maior, na segurança pública, né? Mas hoje, presidente, o tema que eu trago aqui é sobre o Dia Internacional do Combate à Homofobia. Não há como negar, aliás, não há por que negar. Desde que o mundo é mundo, existem outras formas de amor entre pessoas, não somente entre um homem e uma mulher, mas também é verdade que, para chegarmos a esse entendimento, muita água rolou debaixo da ponte. Conceitos atrasados, ditados por momentos de trevas e ignorância, foram aos poucos se dissipando. E a comunidade LGBTQIA+, já não provoca o assombro ou repúdio aos que conseguem enxergar a diversidade humana como absolutamente natural. Hoje, o que provoca assombro mesmo é a cruel violência sem sentido, baseada apenas em concepções erradas do mundo e da vida, dos que não entendem. A violência que faz vítimas, muitas vítimas ainda, e leva a comunidade LGBTQIA+, a necessidade de lutar pelo direito de não ser importunado ou importunada, ou de poderem demonstrar afetos sem serem vistos como uma aberração por aqueles que não aceitam a realidade. Eu digo isso, nobre deputado Duque, Vossa Excelência, que está me acompanhando aqui, porque quando eu, nos meus primeiros mandatos de deputado estadual dessa casa, eu lembro que o PT desenvolveu uma campanha, um pronunciamento para a bancada do PT fazer contra a violência praticada contra a população, naquela época nem chamava LGBTQIA+, chamava população gay. E eu lembro que eu ia falar no pequeno expediente, quando souberam, me botaram no grande expediente
e houve uma trinca de uns 16 deputados assim para me apartear. Cada um que dissesse a coisa mais absurda. O único que fez um discurso melhor foi o deputado Pedro Eurico, à época. Mas um dos aparteantes, eu dizia com toda certeza, Vossa Excelência não sabe o que é ter uma pessoa homossexual LGBTQIA+, na família. E esse deputado baixou a cabeça e se sentou, porque ele tinha um filho e um sobrinho que era LGBTQIA+, para a gente sentir um pouco o que é o preconceito na cabeça de muitos. Mas por que a homofobia se manifesta de formas tão graves? Porque, entre outros fatores, a homofobia é uma manifestação de medo, especialmente no caso masculino. A homofobia remete o homem macho. O homem macho. O homem macho ao temor secreto dos seus próprios desejos homossexuais. E eu falava isso para um dos deputados aqui há faz poucos momentos. Vem um homossexual, vê um homossexual, desperta enorme angústia em muitos homens, pois desencadeia deles uma tomada de consciência de suas próprias características femininas, como a passividade e a sensibilidade, que ele considera como sinais de fraqueza. É uma associação que causa sofrimento ao homofóbico e que desperta neles os piores instintos. É um sentimento com base real, mas que está no centro de muitos crimes, uma vez que o criminoso homofóbico quase sempre associa a força e a violência à masculinidade. Mas, presidente, hoje, quando comemoramos o Dia Internacional de Combate à Homofobia, quero trazer o tema para dentro da realidade brasileira e com dados extremamente preocupantes. De janeiro a junho de 2022, o Brasil registrou 242 mortes de pessoas LGBTQIA+, uma a cada 34 horas. E o que mais tem agravado esse quadro são os discursos extremistas, tanto os discursos conservadores quanto os discursos religiosos fundamentalistas. Segundo Tony Reis, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTQIA+, e a Associação Brasileira de Famílias Homo-Trans-Afetivas, esses discursos dão base à cultura homofóbica e são capazes de dar ao assassino justificativas para matar. Muitos deles disseram em depoimentos que mataram uma pessoa abominável ou que Deus quer que eu faça isso. E é dessa forma que a violência e os crimes de morte colocam o Brasil na triste condição de país que mais assassina homossexual. Nos últimos 4 anos de um governo de ideias medievais, assistimos um pesado retrocesso. Em uma de suas primeiras ações como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro deixou claro que não diferencia os direitos da comunidade. Chegou até a criar a medida provisória número 870, para tirar a população LGBTQIA+, das diretrizes dos direitos humanos. Isso estimulou as pessoas já predispostas ao preconceito a investir na promoção do ódio. Foi um período de atraso, mas também de luta, de uma luta que já vinha de antes, dos primeiros do movimento no país, desde a ditadura militar, com sua forte repressão institucional e discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. As relações homoafetivas
eram criminalizadas. Nos anos de 1970, surgiram as primeiras organizações LGBTQIA+, no país, que buscavam dar visibilidade à comunidade, combater a discriminação e promover a conscientização sobre os direitos humanos. Destacam-se o Grupo Gay da Bahia, GGB, e o Somos, Grupo de Afirmação Homossexual no Rio de Janeiro. Na década de 1980, com a redemocratização, o Brasil passou a ter um ambiente mais arejado para o ativismo e já em 1985, em São Paulo, acontecia a primeira parada do Orgulho Gay, que se tornou um marco anual de celebração de resistência e reivindicação de direitos. No Brasil, a luta contra a homofobia tem sido um processo gradual e complexo e, apesar da violência e da perseguição, temos avanços importantes na legislação e nas políticas públicas. Um marco importante veio em 1988, quando a Constituição Federal estabeleceu princípios fundamentais como a igualdade e a não discriminação à população LGBTQIA+, abrindo o caminho para a lei. No 9.459 de 97, que tornou crime a discriminação por orientação sexual do Brasil e a homofobia possível de punição. A partir daí, outras leis e projetos de amparo e proteção às comunidades LGBTQIA+, surgiram para reforçar o combate à homofobia e as suas consequências. Ressalto o trabalho de promoção da cidadania do programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, no primeiro governo do presidente Lula, e a decisão histórica do STF de equiparar a união estável entre casais do mesmo sexo e a união estável entre casais heterossexuais. E eu fico bastante satisfeito porque, quando o prefeito da cidade do Recife, presidente, nós aprovamos a lei garantindo a pensão homossexual para os servidores da prefeitura da cidade do Recife, a primeira no Brasil. Mas, presidente, diante das conquistas, retrocessos ou violências, precisamos responder com a luta, que é de todas e todos, especialmente de quem sonha com o mundo aberto e a compreensão e solidariedade, um mundo de respeito à diferença e à vida, um mundo sem preconceitos, longe do obscurantismo que não tem base nenhuma na ciência, mas apenas no ódio e no ressentimento. Como disse o ministro Silva Almeida, dirigindo-se às pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Travestis, intersexo e não binários. A todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Viva o Dia Internacional de Combate à Homofobia, viva a vida. É isso, presidente, que tenho para a tarde de hoje. Obrigado. Com a palavra o deputado Abimael Santos. Falta Renato.
Boa tarde a todos. Quero aproveitar esse momento aqui e apresentar 2 projetos que colocamos aí em pauta. É um projeto de restituição de danos dos condutores nessas rodovias de Pernambuco. Estivemos analisando que o cidadão comum, pagador de imposto, se ele transita com um carro atrasado, o Estado toma. Se ele está com multa, o Estado cobra. Se ele comete alguma infração, o Estado pune ele. Só que nessa inversão de valores eu não vejo o Estado sendo punido. Eu só vejo o Estado punindo o cidadão de bem. Então, criamos um projeto para quando o cidadão, nessas estradas esburacadas que temos em Pernambuco, capotar um carro, sofrer um acidente, devido à má conservação das rodovias, o Estado pague também ao cidadão. Porque o Estado só, desculpa a expressão, ferra o cidadão, coloca para lascar no cidadão. E o cidadão só apanha. A gente tem estrada esburacada, mal sinalizada, sofremos acidentes com isso, perdemos pneu, perdemos suspensão e o Estado não faz nada. Então, o Estado só serve para bater em nós, quer dizer que a gente só serve para levar fumo do Estado. Então, agora é a hora de devolver. Nós estamos colocando um projeto para que o Estado também, do mesmo jeito que ele só quer botar fumo no povo, também leve a pancada. Porque eu estou cansado de andar nessas estradas buracadas e às vezes cansa até de ficar cobrando essas estradas e a gente não vê resultado. Certo de que isso não vem de agora, não é 5 meses, não foi a governadora Raquel Lira que esburacou o nosso estado. Isso ainda tem o ranço do PSB. Porém, eu não vou deixar de fazer o meu papel, que foi para isso que eu fui eleito. Então, o projeto está apresentado. Se você quebrar sua suspensão e tiver como provar que foi o Estado, bote para torar também. É pau vindo e indo. E quem não quiser cair, se deite. Também coloquei aqui um projeto, apresentamos um projeto para os nobres vigilantes. Nós temos os vigilantes aí que são treinados, preparados para defender bens, carro forte, defender dinheiro, patrimônios, treinados e bem treinados. Mas quando ele sai de lá, ele tem que guardar sua arma, esconde sua arma lá e volta para casa sem sua proteção. Peraí, se o vigilante foi treinado, é preparado para poder defender um bem, defender um imóvel, usa uma arma, é treinado para isso, quer dizer que ele tem que ir desprotegido para casa? Então, colocamos um projeto para que ele possa ir com a sua ferramenta de trabalho para casa, porque possa ser que encontre algum cabra desse querendo socializar o celular dele, a carteira dele, e ele possa se defender e mandar chumbo grosso, se possível for, para se defender e retornar para casa, porque ele tem um filho, ele tem uma filha, e ele precisa voltar para casa intacto. Então, está aí apresentado um projeto, e peço os amigos que vão relatar, lembre-se, você tem segurança. Você tem um cidadão aí, nós temos, como pagar alguém para nos proteger. O vigilante treinado não tem, mas ele tem uma arma e ele deixa no serviço. Está aí o projeto, colocamos, apresentamos. Eu quero aproveitar aqui o nobre amigo aí, falar aí do movimento que invade casa, invade terra, invade as coisas dos outros. Os sem terra, né? Não fique com medo da CPI não, viu? Pessoal do MST, não fique com medo da CPI não. Quem não deve, não teme. Se vocês não pegam o que é dos outros, se vocês não entram no que é dos outros, vocês estão com medo de quê? Agora, o que é interessante que eu vejo é que disseram que Bolsonaro foi ruim. Foi ruim para essa raça que gosta de pular dentro do que é dos outros. Foi ruim para eles. Mas para o cidadão de bem não foi não, viu? Para o produtor rural, o Bolsonaro foi a melhor coisa. Deu fuzil, permitiu fuzil e arma para defender a sua propriedade. Aí você vê, os caras querem entrar dentro da casa dos outros e quer receber flor, né? Você quer roubar o boi, matar o boi do produtor e você quer receber flor? Eu espero que essa CPI comece antes, que eu quero assistir de camarote. Quem não deve, não teme. Agora, interessante que quando o Bolsonaro estava lá, se muito foi
Foi 10 invasões em 4 anos, salvo engano. Agora não tem 5 meses não, pai, o cabo entrou não. Só vê o povo chorando, os cabos invadindo, pulando a casa. Rapaz, tem que fazer a CPI sim. E esse pessoal que gosta de mexer no que é dos outros tem que levar chumbo, levar cipó, peia, para aprender. É, rapaz, pular no que é dos outros, eu aprendi de pequeno. Meu pai dizia, olha, não pula no muro do vizinho não, para roubar o que é dele não, roubar manga não. Na sua casa não tem manga não? Tá faltando comida em casa? E eu aprendi assim, a não pular na casa do vizinho, para não levar pau nem tiro de espingarda de sal, que na época era espingarda de sal. E os mais antigos aqui sabem disso. E eu aprendi a respeitar meu pai e pegar só o que é meu. Aí meu pai tinha um ditado, dizia assim, olha filho, certo é certo e errado é errado. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Agora esse pessoal do MST, que gosta de pegar o que é dos outros, a CPI vem aí, eu digo para os produtores rurais, desça ali o cacete nessa raça. Não alivie não. É pau, cipó e peia mesmo. Pulou dentro do que é seu, defenda o que é seu. Defenda a sua família, a sua filha, seu animal, defenda o que for. Tem um novo deputado ali que quer falar. Fala aí, deputado. Deputado Abimael, eu falei sobre o MST logo lá no pequeno expediente e falei colocando que a CPI estava para ser instalada. Na verdade, já foi instalada. Oh, glória! Uma boa notícia aí. Notícia boa. Foi instalada e nós vamos ter aí, se Deus quiser, de forma muito clara, quem incentiva, quem patrocina todos esses desmandos e fazer aqui de forma bem clara e pacífica um apelo, né, à nossa governadora para que o nosso Estado, o campo aqui no nosso Estado, o nosso interior, não vire um local de batalha, que haja tranquilidade, que cada um tenha de forma tranquila como produzir, como sustentar, pagar suas obrigações. Estava vendo aqui na matéria, lendo sobre a CPI rapidinho aqui, deputado, e um dado bem claro para a gente é que o agronegócio, por exemplo, ele sustenta o PIB do nosso Brasil, né? Nós temos aí quase 30% da riqueza do agronegócio que está sendo criminalizado. Mudou as coisas agora, né? Então, o governo faz força para colocar o MST numa posição de santo, de vítima e querendo agora colocar peso sobre o agronegócio. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelas palavras e pela postura, marcando sempre e defendendo aquilo que é correto. Às vezes do seu jeito, da sua maneira, mas quem lhe colocou aí é porque acredita no seu jeito, na sua maneira e paciência. Que Deus abençoe e obrigado pela parte. O que eu vejo aqui, nobre deputado, o que eu vejo é o cidadão de bem, veja, o cidadão de bem trabalha, herda do pai ou luta para conseguir um bem, um patrimônio, uma propriedade, luta para trabalhar, aí vem um infeliz das costas ocas como um matuti e pula dentro do que é dele, mata o animal dele e diz, aqui é meu, é reforma agrária. Vai reformar a tua casa, infeliz. Vai trabalhar. Meu pai dizia assim, vá trabalhar, porque quem ganha, quem come do que é dos outros é ladrão, lá no presídio, e come o que é meu, o que é seu. Meu irmão, como é que pode você ter uma propriedade e o cara invadir a propriedade e dizer isso aqui é meu, só sendo da raça do PT? E eu vou aproveitar aqui o nobre prefeito e hoje deputado, João Paulo. Nobre deputado, eu, sinceramente, me decepcionei muito pela intervenção de Vossa Excelência. Não fique decepcionado, não. Seu sofisma aí é muito preocupante, Vossa Excelência aí representa nessa tribuna aqui, nessa casa, representando o povo dessa cidade. E Vossa Excelência tenta, de forma camuflada, maquiar uma determinada realidade. E Vossa Excelência ainda muito mais. Vossa Excelência, além de criminalizar, Vossa Excelência julga e já manda atirar ou matar. Proteger sua propriedade. Deixa eu concluir, eu posso concluir? Pode, Se Vossa sim. Excelência permitir, eu quero concluir.
Então, Vossa Excelência criminaliza. A posição do MST é muito clara. Ela defende, primeiro, uma reforma agrária. Eu fiz um discurso aqui, se Vossa Excelência prestou atenção, da história do Brasil. Vossa Excelência tem que aprofundar mais a história do Brasil. Conhecer a realidade, o que foi o processo de escravatura no Brasil, foi o processo de abolição. Milhares e milhares de ex-escravos, vem a libertação, essas pessoas sem terra, sem emprego, e aí, com terras improdutivas, a ideia é que se tivesse feito uma reforma agrária e tivesse garantido terra e propriedade. Eu não estou falando nem aqui do ódio que o sistema capitalista tem dos socialistas e dos comunistas. Porque o grande ódio, sabe qual é, Vossa Excelência? Foi que no processo mais duro e mais radical de uma revolução socialista, quando o proletariado tomou o poder, aí foi radical. Por quê? Porque desapropriou a terra, as indústrias e os bancos. Então, nós temos, em tese, um processo de luta de classe por conta disso. E o que os trabalhadores do MST defendem é um direito de terra para plantar dignamente. Ninguém aqui é contra o agronegócio, não. Ninguém aqui se posicionou contra o agronegócio, não. Temos que discutir, do ponto de vista estratégico, o papel do agronegócio para o Brasil, de exportar só produtos. Você exporta o café, vem aqui o café importado, que é do Brasil, você exporta e vem para cá, sem o incremento de uma tecnologia, sem nada. Então, eu acho que a gente não pode minimizar esse debate político, não. A gente tem que ver que isso aqui são vidas de trabalhadores. E os sucessos em diversas áreas que o MST tem no Brasil, produzindo grãos, alimentando a população com produtos orgânicos. Então, Vossa Excelência, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas digo-se, nesse nível aí, eu não me proponho mais a discutir com Vossa Excelência. Obrigado. De nada. Nobre deputado, o senhor defende os invasores de terra do MST. E eu respeito. E eu defendo o cidadão que foi invadido. E a gente continua nesse discurso antidemocrático. O senhor defende que ele pule lá e lute pelas terras, supostamente dele, que quando o Brasil foi descoberto, ele não tinha. E eu defendo o cidadão que herdou sua terra do seu pai ou que comprou. Eu defendo que ele defenda o seu bem a qualquer custo. Se ele só tiver uma baleadeira, um estilingue, ele defenda a sua propriedade com estilingue, com badoque, com foice. Do jeito que pulam para dentro, eles têm que sair para fora de dentro da terra. Eu sou a favor. Nobre deputado, o senhor defende quem pula dentro da terra e eu defendo quem está dentro da terra para expulsar quem pulou dentro. Bem curto assim. E o nobre deputado disse aqui no finalzinho, eu achei estranho. O nobre deputado disse que existe homem macho e homem... Se tem um homem macho, provavelmente deve ter um homem fêmea. No seu discurso aí eu vi, aí eu estranhei, porque de onde eu nasci, olha, no interior, quando nasce um menino, o médico disse, mãe, nasceu um machinho, nasceu um macho, ou nasceu uma fêmea, ou um homem ou uma mulher. Agora, esse homem macho, eu não sabia, nobre deputado, que existia o homem macho, nesses seus estudos aí, porque quando eu nasci homem, nasci cabra macho. Agora, eu não sabia que tem essa mudança aí do homem macho e o homem fêmea, não, viu? Não, deputada. Não, vou ser bem breve. É que, às vezes, eu sorrio com esse exercício de uma masculinidade muito frágil, né, deputado? Que precisa ser reafirmada. Enfim, para a gente, às vezes, é estranho essa divisão. Acho que a gente não nasce macho, é uma construção social. Inclusive, hoje, no dia que várias falas aqui falaram que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Essas falas tão binárias, marcadas entre homens e mulheres, machos e fêmeas, elas parecem até soam em algum momento preconceituosa, soam em algum momento como falas homofóbicas, até transfóbicas. E a gente tem que ter o cuidado. Quando a gente está falando que um lado defende quem está dentro da propriedade e que vai defender a todo custo, seja como for, é só pedir para a gente ter cuidado.
A tribuna, ela nos dá liberdade para falar o que a gente acredita. Os deputados aqui vêm de campos diferentes, de lados muitas vezes opostos na política, de ideologias diferentes. Mas a tribuna e a suposta imunidade parlamentar, ela tem restrições para a gente, daí de cima, da Casa do Povo, não emanar discursos preconceituosos, de ódio. Vamos ter calma, tranquilidade e conduzir essa sessão de maneira republicana e democrática. Obrigada. De nada, deputada. Deputada, é o seguinte, se fosse há 20 anos atrás, não precisaria a gente falar sobre homem e macho, sobre macho e fêmea, porque isso era tão natural. Mas hoje, quando nós vemos as pessoas, segundo vocês, de outros gêneros, tentando se defender, traz-nos a necessidade de também dizermos que somos macho e nos sentimos bem sendo assim. Assim como a gente respeita as pessoas transexuais, as pessoas de outros gêneros, segundo vocês falando, porque isso existe até dentro de nossas famílias e a gente precisa respeitar todos, indiferentemente de sexo, de gênero, cada um escolhe ser ou se define ser o que quer. Só que eu tenho orgulho de ser macho. E se isso soa um tanto machista, desculpe se soa, é porque eu nasci macho, viu? Não sou, não, eu continuo sendo. Meu deputado. Obrigado, deputado. Eu quero só divergir de muita coisa que Vossa Excelência colocou aqui, por uma razão muito simples, né? Pelo que eu soube da história de Vossa Excelência, foi eletricista, né? Vem da classe opressora, né? Nós somos fruto de uma... E eu sou um trabalhador rural, oprimidos, né? E que nós estamos aqui para defender justamente aqueles que, como eu, como o senhor, durante muito tempo foi oprimido. E tem um ditado que diz que muitas vezes o oprimido, quando tem oportunidade, passa a ser opressor. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu não acredito que seja isso que Vossa Excelência vai fazer ou vai agir dessa forma, de se colocar aqui como um opressor daqueles que lutam por liberdade, por dignidade, por um pedaço de terra para poder sobreviver, porque a legislação é muito clara, né? Quando a terra não cumpre a sua função social, ela é passiva de desapropriação. Então, nós não estamos falando aqui de tomar o bem de alguém, de invadir, tomar um objeto de uma pessoa. Não é isso. Nós não podemos tentar passar uma imagem para a sociedade equivocada. E nós temos que ter uma responsabilidade. Vossa Excelência está na tribuna, tem uma responsabilidade. Eu acho que a CPI do MST vai ser uma oportunidade para mostrar a esse país o quanto o movimento contribui para a segurança alimentar desse país, porque o que foi dito aqui das divisas e do PIB que contribui o agronegócio, se não fosse a produção dos agricultores, será que o Brasil tinha condições de vender para fora a produção que é feita pelo agronegócio? Eu acho que talvez fosse proibido, inclusive, de vender para outros países alimento, enquanto não teria alimento no nosso país. Então, eu acho que a gente precisa discutir, debater. Acho que Vossa Excelência foi eleito por uma base que defende, né, o bolsonarismo, e tem razão Vossa Excelência de defender os interesses desses que defendem, mas eu acho que Vossa Excelência tem uma responsabilidade e um compromisso com aquilo que a Constituição estabelece, com aquilo que a gente precisa debater aqui dentro da casa, respeitando as pautas que cada um defende, defendendo seu ponto de vista, mas, é evidente, respeitando, né, todos aqueles que aqui nesta casa têm uma defesa daquilo que acredita, daquilo que entende que é fundamental e que é importante para a gente ter um Estado de Pernambuco com todo mundo vivendo de maneira decente. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Sou um trabalhador rural, mas não defendo apenas somente aqui nesta casa os trabalhadores rurais. Eu defendo a toda a população para que a gente possa contribuir para um Pernambuco melhor. E eu acho que é isso que nós temos que fazer aqui, e Vossa Excelência também tem esse papel e essa responsabilidade. Muito obrigado. Deus abençoe, meu filho. Deputado, por incrível que pareça, eu tenho na minha família uma tia minha que ela é da reforma agrária. Por incrível que pareça. Essa minha tia, ela ainda é do Movimento Sem Terra,
ela ganhou umas parcelas ali em Taquitinga, sendo que, do mesmo jeito que existe alguém que planta, que recebe, existe os que vendem. Existe o que recebe a propriedade, que foi invadida ou conquistada, e eles pegam e vendem aquela propriedade. Digo porque conheço, não é um, não é dois e não é três, mas isso existe em todos os segmentos. Então, não quer dizer que eu não seja totalmente contra. Eu sou totalmente contra e vou defender o máximo possível a propriedade privada. E respeito os nobres deputados que pensam diferente, que é a favor da reforma agrária. Porque tenho na minha família. A minha tia trabalha. A gente se diverge em ideologia, mas ela continua trabalhando e plantando no que ela ganhou da reforma agrária. Mas os outros venderam a propriedade e já vai para 3, 4. E eu acho que isso é errado. Tá certo? Deus abençoe vocês e uma boa tarde. Próximo orador inscrito, o deputado Renato Antunes. Ontem teve uma solenidade do TRT, auditório lotado. Boa tarde a todos. Senhor presidente, nós temos uma ordem do dia a ser votada. E, em respeito a essa ordem do dia, serei breve. Eu venho de uma escola onde eu sou muito regimentalista. E eu acho que fica até aqui a nosso pedido, à mesa, que a gente possa respeitar os prazos regimentais, inclusive no que concerne ao tempo, inclusive naqueles que fazem uso do à parte. Acho que é importante para a gente manter o bom debate e ganha todo mundo. Senhor presidente, eu não queria me ater a esse tema, mas preciso destacar o que foi dito pelo deputado Júnior Técio por ocasião do pequeno expediente. Quando se fala de CPI, e aqui eu queria a atenção da deputada companheira vereadora comigo, Dani Portela. Dani foi comigo vereadora no Recife e sabe que por 2 vezes nós tentamos instaurar uma CPI na cidade do Recife. Uma ela não estava presente ainda como vereadora, foi a CPI da merenda, onde a gente verificou que havia pão mofado e carne estragada sendo distribuído para a criança. A outra foi por ocasião, Romero Salles, durante a gestão da pandemia, alguns contratos mal assombrados que precisavam de esclarecimento. Mas eu queria evocar o que está na nossa Constituição e no nosso arcabouço jurídico. O que é uma CPI? Uma CPI ela é instaurada quando há um fato determinado. E se há um fato determinado, colhe-se assinaturas dentro do regimento, instaura ou não. É uma decisão política. No caso do Recife, não conseguimos as 13 assinaturas que precisávamos. Havia um fato determinado. Pão mofado para criança, contratos superfaturados. E falando agora, contextualizando para a realidade do MST, e o que eu quero dizer, que se falar de uma CPI, e eu vi muito chilique aqui nessa tribuna, a gente precisa ser transparente e usar os termos corretos. Não é cortina de fumaça, não é querer provocar, é um fato determinado que vai ser apurado. E aqui eu preciso concordar em parte com meu amigo e deputado da bancada do PL, Abimael, que quem deve, quem não deve, não teme. Então falar que a CPI que está sendo instaurada no Congresso é cortina de fumaça, querer paralisar, é uma falácia também, deputado Júnior Técio, que vai de encontro à norma constitucional, que dá direito que a casa possa apurar fatos. A CPMI é um instrumento republicano e democrático, e muito me assusta quando aqueles que se dizem democráticos, republicanos, chamam de cortina de fumaça um instrumento que é republicano. Então é importante a gente entender o termo jurídico, técnico, do que é uma CPI, e não simplesmente acusar A ou B. E concordo, quem não deve, não teme. Agora, há um fato determinado sim, Júnior. Não se pode discutir reforma agrária, e aqui, se a gente quiser, a gente vai para o campo técnico. Não é só na conversa e aumentando o tom de voz, não. Bora para o campo técnico. Ninguém aqui é inocente, ou desculpa a expressão, idiota, de saber que existe um erro histórico no Brasil, onde há uma concentração de fato, de muito na mão de poucos. Mas não se discute reforma agrária
com faca, foice, invadindo propriedade alheia. Se discute reforma agrária dentro daquilo que está previsto na nossa lei. E há lei para tratar disso. Há uma arena para tratar isso. E não pulando, invadindo a propriedade alheia. E quando eu digo que há um fato determinado, porque se fala da função social da propriedade, vamos falar da função social da propriedade. É fato. Existe um problema histórico, Cleiton, de habitação. Em qualquer lugar que você vá, Recife não é diferente. Há mais de 60 mil pessoas, deputado Júnior, que não têm onde morar. Mas não se resolve o problema da habitação tirando o direito do outro. Não se corrige o problema com uma mão, tirando com a outra. E a reforma agrária não é diferente disso. Não se discute distribuição de terra, que devemos discutir. É necessário que se discuta, Dani. É importante que se discuta, mas de forma altiva, coerente, respeitando a legislação e o processo democrático. E não dizer que é cortina de fumaça porque a CPMI foi posta pela oposição. Fui 6 anos oposição. E a gente precisa usar os instrumentos legais que a Constituição nos dá para garantir o direito daqueles que nós representamos aqui, Abimael. Você representa 42 mil pernambucanos que merecem o respeito da sua fala aqui. E você tem representado a sua maneira, meu irmão. Com seus termos, com a forma como você foi ensinado. E a sua liberdade de expressão é algo que você vai dizer até onde você deve ir. Não sou eu que devo dizer se você está certo ou errado. Mas devemos respeitar a lei e não dizer que é cortina de fumaça ou a oposição querendo criar fato que não existe. O fato existe, Gustavo. Existe propriedades sendo invadidas. A CPI lá no Congresso, São Bernardo do Campo foi invadido, Suzano, Espírito Santo, Bahia, Embrapa, aqui em Pernambuco. Aí a fala do ministro, não há fato determinado, porque as propriedades já foram desocupadas. Ou seja, você mata, dá um tiro na pessoa, não digo nem matar, você dá um tiro, a pessoa, por graça de Deus e por competência dos médicos, não morre. Aí o ministro diz, olha, não tem mais fato determinado porque não morreu. Está de brincadeira. É a mesma coisa que estão falando. Olha, não há um fato determinado, por quê? Porque invadiram, criaram um constrangimento, mas já saíram. Não. É necessário apurar, Silene. E quando se fala apurar, não é caçar bruxa. Infelizmente é o que o PT está fazendo no Brasil hoje, querendo caçar bruxa. Caçaram até ontem aí, não vou falar sobre isso hoje não. O deputado lá da Lava Jato, né? O novo Brasil depois da nova pandemia, o novo normal, onde bandido é presidente, onde aqueles que eram ficha suja é presidente, e agora quem investigava está sendo caçado. É o novo normal. Bem-vindo ao Brasil do novo normal. E eu torço para que a gente tenha serenidade para discutir à luz do direito, não das nossas emoções ideológicas, aquilo que é certo ou errado, porque data venha, muitas vezes é difícil discernir o que é certo e errado. O que é certo para mim, Cleito, talvez não seja para você. Mas o respeito republicano sempre tem que ser feito. Então não é cortina de fumaça, não é barulho, é um instrumento regimental que deve ser respeitado. Inclusive, Cleito, antes de te ouvir, protocolei nesta casa, projeto 591/2023, um projeto de lei que estabelece sanções administrativas aos invasores de propriedades, o rural ou urbana. Invadiu propriedade, tem que sofrer sanção. Não se pode simplesmente invadir uma propriedade em nome da reforma agrária, em nome do direito à terra, em nome da habitação e simplesmente ficar assim. E a norma prevê algumas séries de instrumentos legais onde aqueles que são invasores comprovados devido ao processo legal, ser impedido de licitar com o Estado, ser impedido de fazer concurso público, ser impedido de ter cargo comissionado, porque tem muita gente pulando a propriedade do outro, no outro mês está lá no Diário Oficial o nome, quer seja em prefeituras, quer seja no governo do Estado, ou mesmo na União. Precisamos investigar. Quem invade terra não pode estar como cargo comissionado. Então, é necessário uma discussão sem paixão. A paixão existe, é natural. Política e futebol dizem que não se discute, e é bom discutir. Respeitando a divergência, a pluralidade, mas nunca permitindo que a nossa liberdade de defender aquilo que acreditamos que é constitucional seja confundido com cortina de fumaça ou com malauqueiragem, ou seja lá o quê. Porque aí nós não vamos admitir. Nós temos e fomos eleitos de forma democrática
e vamos exigir que sejamos tratados dessa forma, de forma republicana. Então, esse projeto de lei já está nas comissões, inclusive o deputado João Paulo, que não está presente, ele é o relator, e eu espero que ele relate favorável na Comissão de Legislação e Justiça, e que a gente possa aprovar esse projeto, melhorá-lo com as emendas, mas de maneira a entregar ao povo de Pernambuco uma legislação coerente que crie sanções administrativas para quem não respeita o direito consagrado no artigo 5º da Constituição, qual seja o direito de ter propriedade. Porque é uma ilusão que todo mundo tem que ser igual. Mas esses mesmos que dizem igual aprovaram a nossa Constituição. E o direito à vida, à liberdade, à expressão, à propriedade são direitos sagrados. O direito de ir e vir, o direito de professar a sua fé, mas na hora do vamos ver, eles esquecem a Constituição e se autodenominam justiceiros, e quem está do outro lado simplesmente é chamado de golpista ou coisas semelhantes. Mas eu escuto o deputado Clayton Collins com o maior prazer. Deputado, obrigado, serei breve. Falar, mas, infelizmente, serei breve tem que tratar isso. E parabenizo Vossa Excelência pela abordagem do tema, já trazido nesta tarde de hoje pelo deputado Pastor Júnior, com muita veemência. Concordo com Vossa Excelência e há um perigo hoje, muitas das vezes, da tribuna, justamente porque a força, a voz e a opinião de cada parlamentar, ela segue como se fosse verdade absoluta. E foi colocado nessa tarde que a produção dos pequenos produtores, a agricultura familiar, ela passa pelo MST. Nós sabemos que isso não é verdade, isso é mentira. Nós temos hoje os pequenos agricultores, a agricultura familiar, ela vem também de agricultores pequenos também, que conquistaram suas terras, comprando, né, no sofrimento, família, herança, com muito trabalho, conseguiram suas terras, nós sabemos disso. E também um grande produtor, que é aquele que mais produz. Então, não é o MST que produz, que dá a grande produção do Brasil. Agora, acredito sim que a agricultura familiar ela tem uma produção expansiva e gigante, mas ela não passa pelo MST. É muito pequena, essa fatia é pequena, para criar toda essa confusão que se dá nas invasões, como nós vimos no tempo do governo Bolsonaro, pouquíssimas invasões de terra, e agora já começou, né, a festa começou. E, infelizmente, isso tem acontecido. A gente sabe que alguns trabalhadores que estão envolvidos no meio movimento, ele está ali até de boa índole, esperando uma oportunidade na vida de produzir, de ter uma oportunidade de ter a sua terrinha ali com tudo, mas ele... a maioria, a gente sabe para que serve realmente esse movimento. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Eu acho que a CPI ela tem que acontecer com muita seriedade, sabe que uma CPI é algo muito sério, mas é algo que tem que ser respeitado. Não é só a cortina de fumaça, como Vossa Excelência bem citou aí, ao contrário, é verdade. Então, parabenizo o discurso de Vossa Excelência, do deputado Júnior, também do nosso Abimael, que trouxe a realidade de muitos pequenos agricultores, da agricultura familiar, por pessoas que trabalham para conquistar as suas terras, que lutam. E hoje o sonho de muitos é justamente isso, ter o seu pedacinho de terra, produzir. E é para isso que o governo tinha que lutar, de criar uma forma de comprar a terra. Compra a terra. Né? Não há desapropriação no sentido da força, mas sim da democracia, do que é no Brasil, da negociação. Eu acho que é por aí, sim, dá para se fazer um trabalho na parte da agricultura, que o Brasil ele é o maior de todos. Essa é uma terra boa, que tudo que planta dá. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, e esse discurso ele serve, sim, para essa casa, ele não é só nacional, porque Pernambuco também é uma terra boa, onde tem muitas áreas produtivas, e a gente precisa, sim, debater isso aqui com muita serenidade. Muito obrigado. Obrigado, Cleiton. E apenas para concluir, deixarei o tema e apenas a minha solidariedade, como já falei, ao deputado Deltan Delanhol, e o desrespeito aos mais de 340 mil paranaenses, onde seu mandato foi cassado ontem, do nosso ponto de vista, de forma injusta, e deixarei isso para uma próxima oportunidade. Mas concluo informando, Cleiton, e aqui estava o deputado Feitosa, que também é do nosso partido, eu tenho muita tranquilidade de dizer isso na tribuna. Eu sou do PL, defendo o legado do governo Bolsonaro, mas nunca me intitulei bolsonarista, porque eu não defendo homens, defendo ideias. Eu sou conservador no aspecto moral, sou de direita no sentido liberal, porque entendo que o Estado não pode ser intervencionista, mas um Estado que cria um ambiente favorável de negócio e de oportunidades. Mas se falando de terra, Cleiton,
É importante a gente resgatar que o governo Bolsonaro, Abimael, do nosso partido, foi o governo que mais distribuiu título de posse rural no Brasil. E detalhe, para mulheres, de forma intransferível, de maneira que não haja negociata. Então, debater reforma agrária não é algo que nos é pesado, não. Estamos dispostos a debater dentro do campo democrático e que respeite a nossa Constituição, sobretudo que está no artigo 5º, que são direitos fundamentais, dos quais consta também o direito à propriedade. Então é importante destacar que a CPI ela é válida porque há um fato determinado e assinaturas para que seja feita a investigação. Se o que aconteceu aqui em Brapa, em Pernambuco, foi certo ou foi errado. E se foi errado, que pegue-se aqueles que fizeram, que sejam punidos na forma da lei, respeitando-se o devido processo legal. Muito se fala que o Brasil é o Estado de Direito, democrático, é tudo. Nossa legislação, Henrique, é uma das maiores do mundo. E essa legislação tem que ser cumprida. E o que a gente quer é isso, por isso que a CPMI é tão importante. Mas escuto Vossa Excelência com o maior prazer. Agradeço ao deputado Renato Antunes e complementando as palavras do deputado pastor Cleiton Collins em relação aos assentamentos, às áreas destinadas a todos os movimentos sociais, aos agricultores, aos pequenos agricultores. Aqui no estado nós temos o ITERP, Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco, que tanto administra como encaminha novas áreas para serem desapropriadas e entregues às famílias, a agricultores e agricultoras que pretendem tirar da terra o seu sustento. Então, a terra ela é comprada pelo agricultor, ela não é doada. Isso falando em termo do ITERP, essa terra é comprada, o agricultor ele tem um parcelamento dessa terra, ele praticamente ganha e, além de ser assentado, recebe também um recurso em dinheiro para poder iniciar a sua produção. É dessa forma que se faz a economia girar. A gente não tem que falar do agronegócio, não tem que tirar a importância da agricultura familiar. Nosso país é grande, a gente tem que incentivar quem realmente produz, aqueles que querem fazer com que o nosso estado, com que o nosso país, ele cresça, gerando oportunidades para todo o nosso povo. Mas falar aqui bem especificamente do ITERP, que existe esse trabalho e ao longo desses últimos anos a prioridade também de entregar os títulos de posse daquelas áreas onde as pessoas já estavam há vários anos assentadas, produzindo e não tinha condição de tomar a título de empréstimo recursos para fazer novos investimentos. E ao longo desses últimos anos, a entrega do título de posse ela aumentou bastante em números, também dando condições aos nossos agricultores a aumentarem a sua produtividade. É nessa linha que a gente deve defender a atuação do poder público e fazer com que o nosso povo tenha realmente condições de crescer naquilo que tem. Por fim, parabenizá-lo por mais uma vez estar aqui representando os verdadeiros interesses da população pernambucana e também reverberando tudo o que está acontecendo em nosso país. Muito obrigado e parabéns, deputado Obrigado, Renato. deputado Henrique. Incorporo na íntegra o vosso aparte. Vossa Excelência que conhece bem o ITERP, sabe da responsabilidade desse órgão, dessa instituição, para se discutir reforma agrária. É através do Estado dando a propriedade, vendendo a propriedade, dando legitimidade para aqueles que têm seu título possam produzir. É dessa maneira que se discute, não com foice na mão, não invadindo propriedade, e eu tenho certeza que não é dessa forma democrática que o Brasil vai avançar. Senhor presidente, não era o que eu tinha a dizer, mas tornou-se sendo. Mas queria agradecer o tempo dentro do meu limite e do meu tempo regimental. Mais uma vez expresso aqui também a minha solidariedade, mais uma vez ao deputado Deltan Dallagnol, no novo normal do Brasil, ser ficha limpa agora é ser caçado. E de forma aí muito, não vou dizer sinistra, não posso usar essa palavra, mas muito estranha, o TSE vota aí pela inegibilidade, e nesse sentido a gente se solidariza com o deputado Dallagnol, uma vez que, como membro do Ministério Público, ficou comprovado que só havia 2 motivos para que ele tivesse seu indeferimento da sua candidatura.
Um deles é que se houvesse processo administrativo, enquanto ele era membro do Ministério Público. E, de fato, lei é lei. Se houvesse processo administrativo, ele deveria não ter sua candidatura auferida. No entanto, foi comprovado que não havia processo administrativo. E aí a gente fica aí preocupado com esse revanchismo que se instaura no Brasil hoje, onde o certo virou errado, onde ser o correto se tornou, infelizmente, o errado. E a gente se solidariza com o deputado e acredita que a Justiça dará, seguirá com os novos trâmites, e a gente espera que essa decisão seja revertida e que a gente não manche a história do Brasil, daqueles que lutam por democracia, mas que, infelizmente, hoje, do outro lado da trincheira, falam em desarmar palanque, mas continuam no palanque. Infelizmente, essa tem sido a tônica no Brasil nos últimos anos, que perde todo mundo. E eu espero que a gente tenha maturidade para enfrentar esse novo momento. Escuto em 2 minutos, deputado, eu já não tenho mais tempo, regimentalmente pelo aparto. É um minuto, deputado. Escuto sim. Só para acrescentar uma informação, não sei se você já deu, eu cheguei agora, pode ter dado antes, é que a decisão do tribunal foi por unanimidade, inclusive com o voto dos 2 ministros do sindicato Bolsonaro, que certamente deve estar no Novo Brasil também, ou aderir à esquerda, não sei, uma coisa ou outra, mas foi por unanimidade. Inclusive, deputado, é bom Vossa Excelência falar isso aí. O processo está na segunda instância. Na primeira, por unanimidade também, o TRE do Paraná indeferiu o processo, porque não havia processo legal. Então, Vossa Excelência, se quiser e tiver curiosidade de conhecer o processo, como eu tive o cuidado de verificar, não há processo administrativo que comprovasse a sua inegibilidade. Então, como membro do Ministério Público, ele poderia, sim, pedir exoneração e concorrer ao cargo que ele concorreu. Mas sabe qual é o problema de Dallagnol? E não tenho mais tempo para o aparte, infelizmente. Tem que dizer isso aos ministros, deputado. Por favor, eu estou na tribuna, Vossa Excelência respeita, ou então eu concedo o aparto. E eu tenho total prazer de conceder o aparto, porque nunca fugi de um debate republicano, onde o espaço do microfone seja respeitado. Se há processo administrativo, ele sai. Mas como foi comprovado que não há, é perseguição política. E aí a história vai dizer se foi ou se não foi. O PT sempre reclamou, quando o presidente Lula foi preso, que o devido processo legal não foi respeitado. Engraçado, primeira, segunda e terceira instância. E agora se fala aí, infelizmente, de caça às bruxas, onde a Constituição no Brasil tem sido rasgada em nome de um revanchismo barato, que quem só ganha com isso, infelizmente, são aqueles que fazem do poder um poder para se estruturar, para permanecer, e às custas daqueles que realmente precisam, Abimael. Do matuto velho lá do campo, que precisa do Estado, mas o Estado é omisso, porque o Estado está brigando um com o outro, se matando para ver quem ocupa a cadeira. Esse é o Brasil, que Deus nos livre desse novo Brasil e nos dê aqui honradez para que a gente possa romper com essa velha política estrutural que infelizmente há no Brasil. Que Deus nos abençoe e abençoe Pernambuco. Com a palavra, o deputado Luciano Duque. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente, em nome do qual cumprimento todos os deputados aqui presentes. Venho aqui nessa tribuna hoje fazer um registro de um trabalho que fiz esse final de semana, onde estive lá em Salvador, no lançamento da Lei Paulo Gustavo, um investimento muito importante para a cultura do nosso país e dos nossos municípios. O governo brasileiro coloca à disposição do movimento cultural do nosso país 3,8 bilhões e para Pernambuco 99.699.000 e para o total de todos os municípios pernambucanos 84.936.000. Dinheiro de grande importância que vem trazer para o setor cultural do estado de Pernambuco e principalmente para os nossos municípios, um resgate pós-pandemia, que foi um dos setores que mais sofreu, por falta de trabalho, e verdadeiramente esse projeto nos traz uma oportunidade para que esse setor possa restaurar e começar a trabalhar com investimentos promovidos pelo setor público, pelo governo federal e pelo governo do estado de Pernambuco.
Então, eu queria parabenizar o Congresso Nacional, queria parabenizar o governo da República, em nome do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e acreditar na responsabilidade dos municípios no fortalecimento dos conselhos municipais de cultura. É preciso que haja um acompanhamento da execução dessa política, né, para que o dinheiro verdadeiramente seja direcionado para o setor cultural e não haja desvios desses recursos com outros usos. Então, eu creio que nós aqui vamos estar diligentes, né, junto com todo o movimento cultural do Estado. Né, queria parabenizar o secretário Silvério Pessoa e o executivo Léo Salazar, que esteve conosco lá nesse momento tão importante da liberação de recursos para a cultura de Pernambuco e do Brasil. E vamos, sim, acompanhar a execução orçamentária desse recurso e promover, que promove o maior investimento da história na cultura do nosso país. Parabéns a todos e agradeço à ministra Margarete Menezes pelo seminário realizado lá em Salvador, que trouxe esclarecimento para todos aqueles atores que participaram daquele dia de formação. E creio que, a partir de agora, estaremos vigilantes, acompanhando a execução do orçamento do investimento da cultura no nosso país, em Pernambuco. Agradeço a todos e um grande abraço. Ordem do dia. Discussão única das indicações 2.172 a 2.213 e dos requerimentos número 572 a 581. A autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em blocos. Quem quiser discutir alguma proposição, individualmente, basta informar o número que a gente destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas, com registro do voto contrário dos deputados, das deputadas Rosa Amorim, ao requerimento número 577, e Dani Portela. Não tem oradores na comunicação de liderança. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter ordinário para amanhã, dia 18 de maio, às 10 horas da manhã, a ser realizada nesse plenário. Tenham todos uma boa tarde. Thank you.